Me lembro muito bem, quando terminei a mudança para aquela nova casa. Quando levei as caixas cheias de memória, com tudo aquilo que eu gostava, para dentro daquele lugar. Lembro exatamente como foi, quando comecei a revirar a última caixa de mudanças e encontrei aquela maldita fita VHS. Me lembro como fiquei confuso, pois ela não parecia ser minha, mas no fim das contas fiquei animado para assisti-la. Lembro que deixei tudo para trás, pegando apenas o meu videocassete para vê-la. Lembro de colocá-la no disco e perceber algo escrito atrás, algo como "O Lamento". No final não dei muita bola e comecei a assistir. A fita começou com um ruído, semelhante a um arranhado. Uma imagem embaçada gradualmente se revelava em uma cena inquieta. Eu não sei o que aconteceu certamente, mas peguei no sono. Quando acordei, eu estava de pé, em uma sala que não reconhecia. As paredes eram cobertas por um papel de parede sujo e manchado. Minha respiração ficou presa na garganta com toda aquela poeira, até que a TV daquela sala se ligou. Eu consegui observar a mim mesmo na tela como se estivesse assistindo a um filme de outra pessoa. Até que dentro daquele filme, comecei a caminhar pela sala. Meus passos pareciam cada vez mais pesados no silêncio opressivo daquele ambiente. A TV balançava levemente, como se a pessoa do outro lado estivesse nervosa. Depois de um bom tempo, o meu segundo eu encontrou uma porta entreaberta, que revelava um corredor obscuro. Comecei a sentir uma sensação de perigo que se apoderou dentro de mim, até que percebi que aquele corredor parecia se estender infinitamente. Mesmo nervoso, meu segundo eu resolveu entrar. Eu não sabia o que fazer, afinal não conseguia me mover em frente àquela TV, sendo eu sufocado aos poucos pela poeira indescritível daquele ambiente. Naquele corredor infinito, finalmente ele encontrou uma porta. Pensei que isso acabaria ao fim daquela porta, mas a TV desligou de repente, o que me fez acordar no sofá da minha casa. A princípio, eu pensei que poderia ser um sonho, mas percebi que aquela fita estava jogada ao lado do meu videocassete, como se alguém tivesse tirado ela para mim. Me levantei confuso, parecia que eu estava quebrado. Olhei em volta e encontrei uma porta que não lembro de ter na minha casa. Cheguei próximo e entendi que aquilo tudo não foi um sonho. A sensação de confusão e medo se intensificava à medida que eu me aproximava da misteriosa porta, que de alguma forma havia aparecido na minha casa. O ar ao redor parecia mais denso, e um frio percorria minha espinha, enquanto eu lutava para compreender o que estava acontecendo. Meus passos vacilantes me conduziram até a maçaneta da porta, que estava torta. Uma estranha coragem me envolveu, impulsionando-me a girar a maçaneta e adentrar ao que estava do outro lado. A escuridão se espalhava como uma tinta negra, engolindo a luz da minha sala de estar. Uma sensação de isolamento e vazio me envolveu, enquanto eu avançava no escuro. Estranhamente as paredes pareciam estar se fechando sobre mim, comprimindo minha percepção de espaço. Meu coração pulava no peito, ecoando nos meus ouvidos como um tambor distante. A ansiedade crescente me fez questionar minha sanidade. As sombras dançavam ao meu redor, como se tivessem vida própria, até que sussurros ecoou em meus ouvidos. Um aglomerado de vozes que pareciam sussurrar, palavras carregadas de agonia e desespero. A sensação de estar sendo observado se aprofundava, mesmo que eu não pudesse ver nada na escuridão opressiva. O tempo parecia distorcer-se, esticando e contraindo de maneira estranha. Minha mente estava turva, e ali entre o que era real e o que não era começava a se desvanecer. Em algum momento, percebi que minha visão estava sendo preenchida com imagens grotescas e perturbadoras. Imagens de tragédias, violências e sofrimentos se projetavam diante dos meus olhos, como se fossem visões do que eu estava aprisionando no fundo da minha mente. A dor surgiu, aguda e lacinante, rompendo minha concentração. Ao olhar para baixo, percebi que meu corpo estava ferido. Cordas e arranhões cobriam meus braços e pernas, como se eu tivesse sido arrastado por espinhos afiados. Cada movimento era uma agonia, mas a sensação de perigo iminente era mais forte do que a dor física. Enquanto continuava a me mover na escuridão, os sussurros ecoavam em minha mente, de maneira ensurdecedora. Minha respiração estava fraca e meus músculos presos. De repente uma luz fraca começou a brilhar à distância, trazendo consigo algumas sombras que cresceram pelas paredes. Meus olhos se fixaram na fonte de luz, e lá estava ela, a fita VHS, suspensa no ar, como se flutuasse. Eu sabia que tinha que chegar até ela, embora cada passo parecesse uma eternidade. À medida que eu me aproximava, a luz parecia intensificar-se, cegando-me temporariamente.
Quando finalmente alcancei a fita, a luz e os sussurros aumentaram. A fita começou a enrolar-se ao meu redor, como tentáculos negros que me deixaram totalmente presos, impedindo qualquer tentativa de fuga. Os sussurros transformaram-se em gritos horripilantes e minha mente estava à beira da loucura. As imagens grotescas e perturbadoras agora eram uma tempestade em minha cabeça, ameaçando me engolir por completo. A agonia parecia insuportável, mas em um último ato de desespero, eu segurei a fita e a arranquei do ar. A escuridão pareceu explodir e uma onda de dor avassaladora me consumiu. Minha consciência começou a se desfazer, fragmentando-se em um caos de imagens e sensações. Eu me via perdido em um labirinto de memórias distorcidas, revivendo momentos de tristeza, medo e arrependimento. Cenas da minha vida passaram diante dos meus olhos, mas elas estavam distorcidas de alguma forma, como se tivessem sido corrompidas por uma força sinistra. Minha própria voz ecoava em minha mente, uma cacofonia de lamentações e autoacusações. As imagens continuaram a se mesclar, formando visões bizarras e perturbadoras. Eu me vi em um espelho, mas meu reflexo não era mais meu. Era uma versão grotesca e deformada de mim, com olhos vazios e um sorriso distorcido. A figura no espelho começou a rir, um som que ecoava como uma sinfonia de loucura. A sensação de estar fora de controle tomou conta de mim, e eu me vi preso em um pesadelo sem fim. Cada pensamento, cada emoção era como uma corda que me puxava em direções opostas, ameaçando a me autodespedaçar. Eu tentei gritar, pedir ajuda, mas minha voz estava perdida na confusão caótica que era minha mente. De repente uma figura surgiu das sombras. Era uma silhueta distante, apenas um contorno escuro na paisagem turva das minhas visões. Ela se aproximou lentamente, revelando-se como uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes e penetrantes. Senti uma mistura de terror e fascinismo ao olhar para ela, como se estivesse diante de uma presença sobrenatural. A figura estendeu a mão em minha direção, e eu senti uma estranha conexão, como se nossos destinos estivessem entrelaçados de alguma forma. Senti uma lufada de energia passando por mim, começando pelas pontas dos meus dedos e se espalhando por todo o meu corpo. A dor que me atormentava começou a diminuir, substituída por uma sensação de dormência. Enquanto essa energia me envolvia, as imagens fragmentadas começaram a se unir, formando uma narrativa coerente. Vi flashes da fita VHS, das sombras dançantes, da sala escura. A compreensão começou a se infiltrar em mim, como um véu sendo erguido. Eu estava lidando com algo além da minha compreensão, uma entidade que se alimentava do meu medo e angústia. A figura diante de mim parecia ser uma espécie de guardiã, uma presença que estava ali para me ajudar a enfrentar o que quer que fosse aquilo que havia sido desencadeado pela fita. Seus olhos brilhantes eram como faróis iluminando o caminho através do caos. Aos poucos, eu comecei a recuperar o controle sobre minha mente. Com a ajuda da figura, comecei a costurar os fragmentos da minha consciência, de volta à sua forma original. As imagens distorcidas começaram a desaparecer, substituídas pelas memórias reais da minha vida. A dor física e emocional ainda estava presente, mas a presença da guardiã parecia criar uma barreira protetora contra o terror que me havia envolvido. E então lentamente a escuridão começou a recuar. A figura ergueu a mão e uma luz suave se espalhou, dissipando as sombras ao redor de nós. Minha visão clareou e eu me encontrei de volta à minha sala de estar. A figura estava desaparecendo, tornando-se uma silhueta indistinta antes de se fundir completamente com a luz. Quando recuperei o mínimo de clareza, estava de volta à minha sala de estar. Caído no chão, a fita VHS estava do meu lado, mas dessa vez ela estava em pedaços, como se tivesse sido despedaçada em um acesso de fúria. Minha respiração estava irregular, meu corpo exausto e dolorido. A experiência tinha me deixado em ruínas, mentalmente e fisicamente. O terror psicológico que eu havia vivido naquele lugar é sombrio e desconhecido. Era como uma ferida aberta em minha mente. Eu sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquilo. No final de tudo eu pude perceber que o nome da fita sempre teve a ver com a história. O nome Lamento era o que permanecia comigo para sempre. Uma cicatriz inesquecível em minha alma, sempre me atormentando até o fim da minha vida. Obrigado pelo seu tempo. Se for possível, ajude ao canal. E eu te vejo na próxima.